Os blocos são elementos de fundação de grande rigidez, ligados por vigas baldrame, que é a cinta de concreto armado, suportam predominantemente esforços de compressão simples, mas ele é dimensionado para suportar também os esforços de tração. Visto que seu material não é de grande resistência à tração, é necessário que esse elemento tenha bastante robustez, né, rigidez também, para que ele consiga também resistir a esses esforços de tração. Normalmente, os blocos são usados em obras de pequeno porte, como por exemplo pequenas residências ou até sobrados. Tem pessoas que ainda usam esse elemento em residências de até 4 pavimentos. A carga que ele consegue suportar é de no máximo 350 kN, de acordo com a bibliografia, e essas cargas têm que ser moderadas e de pequena excentricidade. Aqui na imagem vocês observam a primeira de blocos isolados em formato prismático, né? Observa-se também uma estrutura de ligação entre esses blocos, que é a chamada grelha, que é composta das vigas baldrame, né, que enrijecem esses elementos de fundação. Nós observamos à direita o elemento do tipo bloco corrido, que é construído na base das paredes. Lembrando que nesse caso do bloco corrido, ele é previsto para o caso de construções onde as paredes estão exercendo a função de estrutura, né? São paredes estruturais, portantes, e tem a função de transmitir cargas para a fundação. Então, como as paredes, todas as paredes vão funcionar praticamente como suporte da construção, então elas vão necessitar de uma fundação na base dessas paredes. Por isso, nesse caso, utiliza-se blocos corridos. Mas no caso, por exemplo, de estruturas comuns feitas de pilares e vigas e laje, então nós teremos a concentração de cargas pontuais nos pilares. Por isso vai ser necessário dimensionar blocos isolados para cada pilar, certo? E aí a viga de ligação vai servir para uniformizar os recalques, redistribuir as cargas, né? E mais abaixo nós observamos a ilustração de uma estaca que foi executada abaixo do bloco. Nesse caso, se trata de uma fundação mista, porque está constituída tanto de uma fundação superficial como de uma fundação profunda. E a fundação do tipo bloco, nesse caso, está sendo usado como reforço dessa fundação por estaca. Nesse caso, tanto o bloco está recebendo cargas e transmitindo para o solo resistente, como também a estaca está transmitindo carga pela sua lateral e pela sua ponta. Então, nós temos os dois elementos funcionando ao mesmo tempo como fundação, cada um, né, é responsável por uma parte da carga. Nós podemos ter bloco do tipo construído, né, a partir de vários materiais, como por exemplo pedra, que aí você coloca umas sobre as outras, pode usar argamassa para deixar a estrutura mais rígida, mas você também pode optar por não usar argamassa, vai depender da opção, né, da situação, da escolha do engenheiro. Nós temos também o bloco construído por alvenaria de tijolos e o bloco de concreto ciclópico, certo? Que é esse terceiro. E nós temos também, além desses, o bloco de concreto simples, que é o concreto sem armadura, porque como eu disse anteriormente, o material do bloco, ele tem que ser responsável por suportar tanto cargas de compressão como de tração. Não é previsto nenhum outro material para ser responsável por resistir os esforços de tração. No caso, se você optar por usar uma armação, ele deixa de ser bloco para ser sapata. Porque a diferença entre bloco e sapata é essa, porque a sapata é feita de concreto armado e o bloco de concreto simples.
Então, nós não vamos chamar de bloco, né, um elemento de fundação que possui concreto junto com ferragem, certo? Os blocos, eles podem ter faces verticais, inclinadas ou escalonadas. Nós temos aí na imagem um bloco com degraus, que é escalonado, um bloco pedestal, que é o bloco de face vertical, mas também pode-se usar o bloco de face inclinada. A altura dele tem que ser relativamente grande, porque ele vai trabalhar essencialmente a compressão, mas também vai ter que suportar esforços de tração. Então, por isso que ele é um elemento mais rígido, mais robusto. Em planta, ele pode ter uma seção quadrada, retangular, triangular ou mesmo poligonal. Vai depender, o formato, como vocês estão observando aí, vai depender do centroide, da carga do pilar, certo? E da disponibilidade de espaço que você vai ter no terreno, para que você não venha a interferir em outros elementos de fundação, nem no terreno vizinho. Então, por isso, a necessidade, muitas vezes, de você alterar o formato da fundação do tipo bloco. Como eu falei, ele pode ser utilizado até para a construção de sobrados. Geralmente, ele vai de uma altura de meio a 1 metro, certo? De profundidade. Se passar de 1 metro, chega a ser antieconômico, porque você vai precisar de muito concreto. Então, no caso de passar de 1 metro de profundidade de assentamento, você vai optar pelo dimensionamento de sapatas ou radier, certo? A largura do bloco vai depender da carga das paredes, da carga do pilar, depende se for corrida ou se for isolado, né? Então, blocos corridos também são chamados de alicerces. Vocês observam aí que é uma estrutura de fundação corrida que acompanha as paredes, porque ele vai receber a carga distribuída das paredes. É indicada para solos resistentes, solos mais superficiais, que já possuem boa resistência e podem dispensar pilares e vigas. Então, existem algumas construções que não é necessário usar os pilares e as vigas porque a carga das paredes é muito baixa, por exemplo, ou porque as paredes elas têm a função estrutural e elas conseguem suportar a carga. Porque não vamos dizer aqui que toda parede ela tem a capacidade de suportar a carga, ela tem que ser dimensionada para isso, né? O material dela tem que ser resistente a ponto de suportar essa carga. Então, no caso de você usar uma parede de material resistente, você vai poder assim usar o bloco do tipo corrido. Nós temos também o bloco feito de pedra marroada, onde você vai colocar pedras e um concreto magro, solidarizando as pedras. Ele é muito usado na nossa região porque ele é relativamente barato. Então, nós finalizamos aqui nossa aula de blocos. Até a próxima aula.